Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Lado Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos trabalhar e vamos trabalhar. Olha, vamos trazer as leis de Kirchhoff. Estamos a dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer, ok? Estamos ainda nos circuitos. Vamos continuar a trabalhar com redes elétricas. Por que as leis de Kirchhoff? Deixa só vos colocar a par disto. Nós, quando introduzimos o circuito, nós até definimos o que é esse circuito. Nós dissemos que o circuito é o caminho através do qual a corrente elétrica podia percorrer. Nós falamos de elementos de um circuito. Nós dissemos que um circuito podia ter o quê? Podia ter uma resistência, podia ter uma fonte de tensão, podiam ter lá instrumentos de medição de corrente e de tensão elétrica, podiam ter lá tudo aquilo que pode consumir corrente elétrica, que são os diferentes tipos de resistores lá no interior, ok? Então, tudo isso forma aquilo que a gente chama de circuito elétrico, ok? Nós, quando tratamos anteriormente os circuitos, falamos também da associação de resistência dentro desses circuitos. Falamos da associação de resistências em série, falamos da associação de resistências em paralelo e falamos também da associação de resistências mistas. O objetivo principal ali naquele circuito era calcular a intensidade da corrente, era calcular a tensão elétrica e era calcular também a resistência equivalente. Aqueles circuitos eram circuitos simples, onde aplicávamos apenas a lei de Ohm, ok? Então, ali, geralmente naquele tipo de circuito, nós só tínhamos apenas ali uma fonte de tensão que alimentava todo o circuito. Agora, quando o circuito aparece com mais de uma fonte, a coisa fica complicada, meu amigo. Não é possível trabalhar apenas com a lei de Ohm. É preciso recorrer às grandes leis de Kirchhoff. Então, as leis de Kirchhoff são todas aquelas leis que nós vamos usar aqui para poder decifrar circuitos mais complexos. O que significa que agora queremos trabalhar com circuitos mais complexos. Olha para aqui, para o quadro, meu amigo, para te expor a par o que é que significa um circuito um pouco mais complexo. Temos aqui esta rede elétrica. Ok? Dentro desta rede elétrica temos o quê? Temos várias resistências. Ok? Temos várias resistências. Temos esta resistência de 2, temos esta de 4, temos esta de 1 e temos esta de 3. E ainda dentro desta rede elétrica, dentro deste circuito, temos o quê? Temos esta fonte de tensão de 3,5 volts. Temos também esta fonte de tensão, chama-se fonte de tensão ou fonte de força eletromotriz, de 13 volts. E temos esta fonte de tensão de 10 volts. Quando o circuito aparece com mais de uma fonte, ele deixa de ser simples, passa a ser complexo. Apenas com a lei de Ohm não é possível calcular as intensidades das correntes que passam neste circuito. Então é preciso recorrer às leis de Kirchhoff. Okay? Deixa eu te dizer mais uma coisa. As leis de Kirchhoff são regidas em duas grandes leis. A lei dos nós, que reserva o princípio de conservação de carga, e a lei das malhas, que reserva o princípio de conservação de energia. Então vamos decifrar isto de forma separada. Vamos trabalhar agora, neste momento, com a lei dos nós. O que é isso de lei dos nós? Ok, primeiro deixa eu te pôr aqui a parte do circuito. Este circuito que a gente chama de circuito complexo, é só observar. Temos esta fonte de tensão, temos esta fonte de tensão, temos esta fonte de tensão, temos esta fonte de tensão. E já temos aqui as resistências, ok? O que é que isto tem a ver com esta lei, ok? Primeira coisa, quando se trata da lei dos nós, a primeira coisa que você tem que saber o que é um nó neste circuito, ok? E saber diferenciar o nó de um ponto. Vamos observar este circuito. Neste circuito nós temos vários pontos. Quais são os pontos que nós temos? Temos este ponto A, temos este ponto B, temos este ponto E, temos o ponto F, temos o ponto C e temos o ponto D. Qual desses pontos todos nós chamamos de nó? O que vai ser um nó? O nó vai ser aquele ponto em que a corrente entra e sai. É só isso que você tem que saber. É um ponto de convergência de correntes
e ao mesmo tempo um ponto de divergência de correntes. As correntes convergem nesse ponto e voltam a divergir neste ponto. As correntes entram neste ponto e voltam a sair neste ponto. Então, qualquer ponto em que a corrente entra e sai, nós chamamos esse ponto de nó. Então, vamos identificar quais são os nós aqui. Ok, vamos trabalhar primeiro com as correntes. Vamos colocar todas as correntes no circuito. A primeira coisa que nós temos que fazer, saber fazer a diferenciação das correntes. Como é que nós vamos fazer? Temos 3 fontes de tensão. Nós sabemos que as fontes de tensão dão corrente. Temos esta fonte de tensão de 3,5 volts, temos esta fonte de tensão de 13 volts e temos esta fonte de tensão de 10 volts. Geralmente, maior parte dos professores de física, eles gostam de começar da fonte maior, ok? A corrente, ela sempre deve partir da fonte maior. Partir da fonte menor, está errado? Não está errado, ok? Podes partir também da fonte menor. A única diferença que vai acontecer é que o resultado vai ter um sinal negativo e o outro resultado vai ter um sinal positivo. Ok? Então, não muda o resultado. O módulo continua sempre sendo o mesmo. Ok? Então, eu podia partir a corrente desta fonte maior, mas também posso partir daqui, posso partir daqui. Eu vou partir cá deste lado, né? Para mostrar que isto não tem nada a ver. No próximo circuito, eu vou mostrar também o contrário. Vamos supor que a corrente parte daqui, desta fonte, esta fonte principal neste caso. Então, teremos aqui. É aqui onde parte I1. E esta corrente I1, o que é que ela faz? Ela faz isto, passa pela resistência de 20. Então, aqui na resistência de 20, aqui, vai partir, vai passar I1. Esta corrente I1, quando ela chega neste ponto, o que é que ela vai fazer? Ela vai encontrar este caminho e vai encontrar este caminho. Nós queremos diferenciar a partir disto tudo. Quais são aqueles que são nós, quais são aqueles que são pontos. Ok. Ao chegar neste ponto, a corrente vai encontrar este caminho e vai encontrar este caminho. Estamos juntos até aqui? Ok. O que vai acontecer é que este I1 que chega neste ponto B vai dividir-se passando por aqui na forma de I2 e vai para lá na forma de I3. Então, I3 vai continuar, vai fazer isto. Então, aqui vai passar I3 e aqui, de novo, I3. Quando I3 chega neste ponto, ok? Neste ponto, o que é que vai acontecer? Faz isto, I1, e faz isto, I2. Está claro até aqui? Agora, já temos toda a distribuição de correntes aqui. Então, cá deste lado, o que passou para lá é I1. Então, desses pontos todos, quais são aqueles que são nós? Okay. Vamos observar. I1, por exemplo, quando chega no ponto A, só faz esta curva, okay? Não se divide neste ponto. Então, este é um ponto, não é um nó. Okay? Mas quando chega no ponto B, o que é que esta corrente faz? Era I1, chega neste ponto, divide-se em I2 e I3. Então, neste ponto, onde a corrente se divide em I2 e I3, este ponto nós chamamos de nó. Então, o ponto B, este ponto aqui é um nó. Ok? Vamos dar continuidade. I3 faz isto, passa da fonte de 3,5, passa da resistência de 1 ohm, continua na forma de 3 e vem para este ponto. Ok? Quando chega neste ponto, o que é que vai acontecer? Encontra este caminho e encontra aquele caminho. Então, este ponto também é um ponto de convergência, onde I3 chega, divide-se em I2 e I1. Então, este ponto também é um nó. Então, neste circuito aqui, nós temos apenas 2 nós. Quais são os nós? É o ponto B e o ponto C. O ponto A, a corrente apenas só passa, não é um nó. O ponto E, a corrente apenas só passa, não é um nó. O ponto F, a corrente apenas só faz esta curva, então não é um nó. Então, estes são os nós. Agora, podemos já voltar para a primeira lei. O que é que diz a primeira lei? Em um nó, estou a ler a lei para ti, meu amigo, presta muita atenção nisto. Presta muita atenção nisto. Em um nó, a soma das correntes que entram no nó
deve ser igual à soma das correntes que saem nesse nó. Então, vamos nos concentrar, por exemplo, no nó B. O que acontece no nó B? Vamos ao nó B, meu amigo. Ok? Vamos lá ver o que entra no nó B. No nó B entra I1 e a partir do ponto B sai I2 e sai I3. Então, o somatório daquilo que entra tem que ser igual ao somatório daquilo que sai. Apenas só entra I1. Estamos a dizer de forma simples e matemática que I1 tem que ser igual. I1 é que entra, tem que ser igual àquilo que sai, que é I2, ok? Vou escrever aqui I2 mais I3. Só observar. O que entra aqui é I1, sai I2 e sai I3. Esses dois que saem somados têm que ser igual a este que entra. Então, esta é a expressão matemática que nos permite, ok, decifrar, neste caso, a lei dos nós. Eu acredito que está muito bem claro. Isto é extremamente importante porque quando nós introduzirmos já a segunda lei, vamos encontrar aqui um sistema de equações. Vamos encontrar mais equações iguais a estas, ok? Em que já temos tensão ali, já temos força eletromotriz e é preciso saber fazer isto para poder construir o sistema de equação, para poder determinar todas as correntes. Porque o objetivo principal aqui é calcular todas essas correntes que percorrem o circuito. Está claro, meus amigos? Agora, vamos à segunda lei. O que é que diz a segunda lei? A segunda lei é a lei das malhas. É importante saber o que é que significa malha. A segunda lei diz assim: a soma algébrica das diferenças de potenciais percorrido na malha em determinado sentido sempre tem que ser nulo. O que é isso? Primeira coisa que nós temos que saber aqui, temos que saber o que é uma malha. Meus amigos, presta muita atenção nisto. O que é uma malha? Uma malha é um conjunto de ramos que formam um percurso fechado. Está claro isso, Dudu? É um conjunto de ramos que formam um percurso fechado. O que é isso de percurso fechado? Aqui. O que é esse percurso fechado? Ok, vamos lá ver isto. Primeiro, quais são os percursos que nós temos aqui? Quais são os percursos? A malha, para nós encontrarmos um percurso fechado, nós temos que encontrar o princípio do percurso e o final do percurso. Vamos supor que o nosso percurso é o ponto A. Para nós termos uma malha, temos que ter o percurso A, B, C, D e A. Então, esta seria uma malha. Este é um percurso fechado. Em suma, estou a dizer que este retângulo aqui, ela forma uma malha. Então, quantas malhas nós temos neste circuito? Então, temos o percurso A, B, C, ok? E D, o percurso A, B, C, D e A. Então, esta é a primeira malha que nós temos. A segunda malha, temos o percurso B, E, F, C e B. Esta é a segunda malha. Está claro? O primeiro retângulo é a primeira malha, o segundo retângulo é a segunda malha. Vamos ver se temos mais uma malha. Temos uma malha, a malha maior, esta maior. Claramente que não é muito interessante para nós, porque quando estivermos a trabalhar com a lei não vamos usar. Mas é preciso saber que isto aqui também é uma malha. O percurso A, E, F, D e A. Isto também forma uma malha maior, ok? Está claro isso? Então, dentro desta malha, para além de malha, nós temos ramos. O que são ramos? São essas linhas que ligam dois nós consecutivos. Nós já sabemos o que é um nó. Nó é o ponto de chegada e divergência de corrente. Então, esta linha deste ponto e vem até aqui e vem até este nó. Isto tudo aqui é um ramo. Okay? É um percurso que liga dois nós consecutivos. Nós consecutivos, estamos a falar de nós seguidos. Quais são esses nós seguidos? É o nó B e o nó C. Está claro isto, Dudu? Está claro, né? Ok, então este percurso B, E, F e C. Isto forma o quê? Um ramo. Isto é um ramo. Okay? O ramo é o percurso que liga dois nós consecutivos. Ok, vamos lá ver se temos outro ramo. Temos este ramo C, D, E e B. Este é outro ramo. Vamos ver se temos mais um ramo. Temos outro ramo. É o ramo B e C.
C. Então, são 3 ramos que nós temos aqui. Temos este ramo, temos este ramo e temos este ramo, ok? Malhas, temos esta malha, temos esta malha e temos esta malha maior, ok? Está claro até aqui? Ok, então, sabendo isto, o que é que diz a lei? O que é que diz a lei? A lei diz assim: a soma algébrica das diferenças de potenciais percorrendo uma malha em um determinado sentido deve ser sempre nulo. A soma algébrica das diferenças de potencial. Onde é que nós podemos encontrar a diferença de potencial? Nós já sabemos que essa diferença de potencial é a tensão elétrica nos extremos de uma resistência. O que significa que, numa malha fechada, por exemplo, nesta malha fechada, a soma algébrica, a tensão na fonte, mais a tensão nessa resistência, mais a tensão nessa resistência, mais a tensão nesta fonte, o somatório dentro desta malha, o somatório da queda de tensão tem que ser sempre igual a 0. Ok? Nesta malha também, o somatório da queda de tensão nesta malha também deve ser igual a 0. Está claro, meus amigos? Quando saímos daí, partimos para o ponto a seguir. Qual é o ponto a seguir? O ponto a seguir é nós conhecermos, neste caso, qual deve ser o sinal, neste caso, na força eletromotriz, que é na queda de tensão, na fonte, qual deve ser o sinal na resistência, qual deve ser o sinal na resistência, qual deve ser o sinal na fonte, que é a força eletromotriz, neste caso. Como descrever esses sinais? Se é sinal positivo, se a queda de tensão vai ser positiva nessa resistência ou vai ser negativa, ok? Qual deve ser o sinal da resistência? Para saber isto, é preciso fazer 2 coisas. A primeira coisa que nós vamos fazer, já estamos na segunda lei, a primeira coisa que nós vamos fazer, temos que escolher o percurso da corrente. Como escolher o percurso da corrente? Para escolher o percurso da corrente, há regras. Vamos para aqui. Essas são as regras que eu coloquei aqui para nós podermos fazer o percurso da corrente. Por exemplo, como aplicar a lei das malhas na diferença de potencial? Como é que nós vamos conhecer o sinal, neste caso, da resistência? Qual é a tensão que nós temos que ter? Primeiro, a primeira coisa que nós vamos fazer quando temos isto, a primeira coisa, temos que escolher o sentido do percurso. Existem 2 tipos de sentido. O sentido horário e o sentido anti-horário. Em cada malha. Então vamos para aqui, vamos escolher isto. Eu gosto de escolher sentido horário. Vamos ter isto. Este é o percurso da corrente que nós escolhemos. Ok? Para a malha alfa. Está claro? Para a malha B também podemos escolher este percurso. Esta é a malha. Ok. Quanto à distribuição das correntes, a distribuição das correntes pode ser de forma aleatória. Eu já disse que o resultado, mesmo que eu tivesse escolhido esta corrente a fazer isto, esta corrente a fazer isto, o resultado seria sempre o mesmo. A única diferença seria do sinal. O sinal mostra que o sentido que foi escolhido é um sentido não correto, neste caso. Ok? Mas o valor, que é o módulo, não muda. Tem que estar muito bem claro isto. Não, já temos aqui. Este é o percurso da corrente. Então vamos explicar aqui como é que vamos ter o sinal das resistências. Para termos o sinal da resistência, é simples. Nós controlamos 2 coisas. Controlamos o percurso que nós escolhemos e controlamos também a intensidade da corrente que passa. É só observar. Nesta resistência, por exemplo, a intensidade da corrente que passa neste sentido. E o percurso da corrente também é neste sentido. Há uma coincidência entre a intensidade da corrente que passa e o percurso da corrente escolhido. Os 2 têm mesma direção e mesmo sentido. Quando isto acontece, então o sinal da queda de tensão aqui tem que ser sempre positivo. Ficou claro? Vou repetir mais uma vez. Nós temos a intensidade da corrente que passa, que são essas correntes que já foram distribuídas, ok? E temos o percurso que foi escolhido. Quando o percurso escolhido e a intensidade da corrente que passa na resistência, os 2 têm o mesmo sentido. Então, o sinal da queda de tensão nesta resistência vai ser positivo. Ok? Quando é que é negativo?
Temos aqui uma resistência e temos aqui a corrente que passa e temos o percurso no sentido contrário em relação à corrente que passa. Quando isto acontece, o percurso é este, ok? O percurso é este, ok? E a corrente faz isto. Então, aqui os dois tomam sentidos contrários. Então, quando o sentido do percurso que foi escolhido e a corrente que passa é contrário, então a queda de tensão na resistência vai ser negativo. Está claro até aqui? Ok, então é assim como nós vamos encontrar os sinais das resistências. Então, neste caso, o sinal daqui vai ser positivo, o sinal daqui vai ser negativo. Agora, quanto às fontes de tensão, que são as forças eletromotrizes, quantas fontes de tensão nós temos aqui neste circuito? Temos esta primeira fonte de tensão, temos esta segunda fonte de tensão, temos esta terceira fonte de tensão. Quais serão os sinais? Como é que nós vamos ter os sinais desta fonte de tensão, desta fonte de tensão, desta fonte de tensão? Qual será o sinal da força eletromotriz neste caso? Ok? Aqui, isto aqui é força eletromotriz. Aqui. Isto aqui é força eletromotriz. Isto aqui também é força eletromotriz 1, força eletromotriz 2. Isto aqui é força eletromotriz 3. Quais serão os sinais? Vem para aqui mais uma vez. Para controlarmos o sinal da força eletromotriz, não esquece disto, meu amigo, é extremamente importante isto. Para nós controlarmos o sinal da força eletromotriz, já não olhamos para o sentido desta corrente. Só olhamos apenas para o sentido do percurso. Percurso, esta seta grande que faz uma linha curva. Ok? Só olhamos apenas para o sentido do percurso. O que é que vai acontecer? É só olhar. Este percurso está assim, é da esquerda para a direita. Vamos olhar para o ponto de entrada deste percurso. Vamos olhar para o ponto de entrada desta seta. Isto faz isto. Então passa primeiro do negativo, está claro? Depois vai para o positivo. Então, a força eletromotriz, uma vez que ele alcança primeiro o negativo, então a força eletromotriz vai ser negativa. Está claro até aqui? Muito certo. Vamos para aqui. O que é que nós temos aqui? O percurso escolhido é este. Okay? Este percurso é este que nós escolhemos de forma aleatória, que é o sentido horário e anti-horário. Observa só. O percurso escolhido é este. Uma vez que o percurso escolhido é este, primeiro ele entra num positivo, então automaticamente a força eletromotriz nesta fonte vai ser positiva. Mais uma vez, volto a repetir. Nas resistências, nas quedas de tensão na resistência, nós escolhemos o percurso e temos que conhecer também o sentido da corrente. Então trabalhamos com os dois para as resistências. Para as forças eletromotrizes, não, meu amigo. Ok? Deixa eu colocar bem isto aqui, tem que estar muito bem claro isto. Nas forças eletromotrizes, não. Nas forças eletromotrizes, nós só trabalhamos apenas com o percurso. Ignoramos o comportamento da intensidade da corrente elétrica aqui nesta fonte. Ok? Então, é exatamente isso. Agora, vamos para ali, para o nosso circuito, vamos colocar os sinais de cada resistência e vamos colocar os sinais de cada força eletromotriz. Vamos primeiro nas resistências. Nós já sabemos que nas resistências trabalhamos com a corrente e trabalhamos com o percurso. Vamos primeiro nesta resistência. O que é que nós temos nesta resistência? Temos esta corrente a fazer isto e temos o percurso também a fazer isto. Está claro, Dudu? Temos esta corrente I1 a entrar e temos o percurso também a fazer isto. Então, os dois têm o mesmo sentido. Então, automaticamente, este será positivo. Então, vamos colocar aqui. Este vai ser positivo. Ok? Esta resistência será positiva. Vamos a esta resistência. O que é que nós temos nesta resistência? Temos I2 a descer e temos o percurso também a fazer isto. Então, os dois têm mesmo sentido. Então, automaticamente, nesta malha, este também será positivo. Estamos a trabalhar com esta malha, desta resistência para lá, não disto para cá. Este sinal não serve para cá. Tem que estar muito bem claro. Só serve da direita para a esquerda. Vamos para aqui, já não temos mais nenhuma resistência. Vamos agora trabalhar nesta malha, daqui para cá. Ok? O que é que nós temos? Temos I3 a fazer isto. I3 passa nesta resistência de 4. O percurso também escolhido é este, é o percurso beta. Então, I3 e o percurso têm o mesmo sentido. Então, automaticamente, este será positivo.
Ok? Vamos para essa resistência. Está a descer. Ok? O percurso também escolhido é este. Os dois coincidem. Então, este também será positivo. Estou a colocar na fonte. Okay? Tenho que colocar aqui. Este também será positivo. Já temos o sinal deste. Já temos o sinal deste. E vamos para aqui. Vamos neste. O que é que acontece neste? Ok? Faz isto. E 3. Este está a descer e o percurso está a subir. Ok? O percurso está a subir e 2 está a descer. Então, para cá, este será negativo, uma vez que é contrário o percurso em relação à intensidade da corrente elétrica. Então, já temos todos os sinais das resistências. Agora, vamos aos sinais das forças eletromotrizes. Como eu disse, nas forças eletromotrizes nós só vamos controlar apenas o percurso, que é o ponto de entrada neste caso. Vamos para aqui, para esta fonte de tensão. Então, este percurso faz isto. Ele entra no negativo. Não sei se é visível aí, Dudu. Ele entra no negativo. Então, entrando no negativo, esta fonte será negativa. Ok? Vamos para aqui, para esta fonte. Nesta fonte, o que é que vai acontecer nesta fonte? É só observar o percurso faz isto. Ele entra no positivo. Ele entra aqui no positivo. Então, esta fonte será positiva. Esta fonte será aqui positivo. Uma vez que o percurso faz isto. Ele entra no positivo. Vamos para este lado de cá. O percurso faz isto. Porque temos este sentido. Faz isto. Faz isto. Faz isto. Então, ele entra no negativo, que é esta seta aqui. Não confunda essa seta vermelha e esta seta azul. O percurso é este de azul. Uma vez que ele entra no negativo, então esta fonte será negativa. Vamos para esta fonte. O percurso faz isto, também entra no positivo, então o percurso aqui será positivo. Então já temos todos os sinais. Temos os sinais das resistências e temos os sinais, neste caso, das quedas de tensão, onde? Nas forças eletromotrizes. Neste caso, temos o sinal das forças eletromotrizes. Então, com base nisto, vamos construir um sistema de equações, onde teremos, primeiro, esta lei e teremos, ok, a coligação já com a segunda lei. Já sabemos que o somatório das quedas de tensão tem que ser igual a 0 em cada malha. Vamos dar continuidade a isto. Vamos para este ponto. Vamos para este ponto. Vamos por aqui. Vamos colocar primeira lei, a intensidade. 1 tem que ser igual. É melhor eu colocar isto a preto para ficar mais interessante. Neste caso, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Vamos trabalhar primeiro com esta primeira malha. O somatório da queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, tem que ser igual a 0. Queda de tensão aqui na fonte é 10 volts, ok? Mas já vimos que é negativo, não teremos menos 10, está claro? Passamos para esta resistência. Nesta resistência, queda de tensão, nós já sabemos que queda de tensão é sempre intensidade vezes a resistência. Quando falamos de queda de tensão, temos que saber que é sempre intensidade vezes a resistência. Então temos que ver qual é a intensidade e qual é a resistência. O que é que entra aqui? Entra I1, ok? E a resistência é 2. O sinal tem que ser positivo. Então mais, ok? A resistência é 2. A intensidade é 1. 2 vezes I1. Já está. Passamos para a segunda resistência, que é esta. Okay. O sinal é positivo para esta malha. O sinal é este, positivo. Não teremos mais. E 2. E qual é o valor da resistência? O valor da resistência é 3. Não teremos 3 e 2. Passamos para esta fonte. Esta fonte, o sinal é positivo. Ok? E já temos o valor é 13. Então, ficamos com mais 13. Mais 13, já não temos mais. O somatório disto tem que ser igual a
0. Está claro? Isto retrata apenas esta primeira malha, ok? O negativo é este. Tem que estar muito bem claro. O negativo é este. Vamos à segunda malha, que é esta malha. Ok? Na segunda malha, o que é que nós temos? Temos a força eletromotriz para a segunda malha. Ele faz isto, né? Faz isto para este. Ok? Ao entrar, ele entra no negativo. Entra no negativo. Deixa eu colocar aqui. Para este, entra no negativo. Então teremos menos 13. Menos 13. Passamos para este. O sinal deste também será negativo. Menos a queda de tensão nesta resistência. Qual é a intensidade? É I2. E o valor da resistência é 3. 3 e 2. Passamos para esta fonte de 14. Ele entra no negativo. É negativo. Não ficamos com menos 14. Menos 14. Passamos para esta de 4. Esta de 4 vai ser positiva. Não teremos mais. A resistência é 4. E a intensidade que passa é I3. 4 e 3. Passamos para esta. Ok? Esta fonte de tensão é positiva. Não teremos mais. Qual é o valor da fonte de tensão? 3,5. 3,5. E passamos para esta resistência. Esta resistência tem que ser positiva. Mas a resistência é de 1 e a intensidade que passa é 3. Então ficamos com 1 e quanto? E 3. Já não temos mais, já começamos do 3. Então isto tem que ser igual a 0. Acho que está claro até aqui. Então, este é o sistema de equações que nós temos. Esta primeira equação é reflexo da lei dos nós. Então, essas duas equações são reflexo da lei das malhas. Então, com base nisto, o que nós vamos fazer é apenas calcular as intensidades, porque o objetivo principal aqui é calcular as intensidades das correntes que percorrem as malhas, para calcular I1, calcular I2 e calcular I3. Então, com base no comportamento matemático, vamos trabalhar com isto. Não, vamos observar muito bem o quadro, porque há algumas coisas que eu vou tirar para podermos trabalhar com essas equações. O que é que nós temos aqui? Simples, o sistema de equações, ok? De acordo com a pergunta que nós temos aqui, que é muito clara, é só para calcularmos a intensidade da corrente elétrica em cada ramo. Então, é só resolvermos esse sistema de equação, não tem nada de especial. Vamos organizar isto. Ok, o que é que nós temos aqui? Vamos por aqui. Vamos manter aqui em cima. Temos I1 igual a I2 mais I3. Isto vamos manter. Ok? Vamos aqui nesta segunda equação. Vamos ver os termos semelhantes. Vamos agrupar em termos semelhantes. O que é semelhante aqui? É este e este apenas. Então vamos manter 2 vezes I1. 2 vezes I1. Mais 3 vezes I2. Ok? Então ficamos menos 10. Mais 3, isto é igual a 3. 3 quando passa para o segundo membro fica negativo, fica menos 3. Está certo até ali, não tem nada de especial. Vamos por aqui, para aqui embaixo. O que é que nós temos como termos semelhantes aqui? Temos aqui I3 e temos aqui I3. Ok, vamos ao I2. I2 só temos apenas este 1. Então vamos manter aqui menos 3 I2. Ok? Vamos ao I3. Ficamos com 4 mais 1, isto dá 5. Ficamos mais 5 e 3. Ok? Vamos aos outros que são semelhantes. Temos o quê? Temos 13, menos 14, isto dá menos 27, mais 3,5, isto dá 23,5. Negativo. Quando passa para o segundo membro, então fica 23,5 positivo. Então não tem nada de especial. Ok? Então vamos para aqui. Vamos levar isto mais uma vez para aqui. Vamos dar continuidade aqui. Ok. O que é que vamos fazer? Vamos levar este I1 e vamos substituir aqui o I1 para podermos fazer uma adição ordenada disto. Ok? Então vamos manter lá em cima. Manter lá em cima. Ficamos com 2 vezes I1. Onde temos I1, vamos colocar I2 mais I3, porque I1 é I2 mais I3. Então vamos colocar aqui I2 mais I3, fechamos parênteses, já está aqui, ok?
Estou a fazer coisas muito claras, meus amigos. Estou a fazer coisas muito claras. Não estou a fazer nada de especial. Só peguei apenas nisto e vim substituir aqui. Então ficamos com mais 3 e 2. 3 e 2. Isto vai ser igual a menos 3. A menos 3. E aqui embaixo vamos manter. Ficamos com menos 2 vezes e menos 2... Não, menos 3 vezes. Ok? Temos que prestar muita atenção. Menos 3 vezes e 2. Ok? Mais 5 e 3. 5 e 3. Isto vai ser igual a 23,5. Ok? Vamos dar continuidade. Isto mais isto. Vamos manter aqui em cima. Isto fica 2 vezes e 2. Mais 2 vezes e 3. Mais... Só fiz a aplicação da propriedade distributiva. Não tem nada de especial. 2 vezes e 2. 2 vezes e 3. Mais 3 e 2. Isto vai ser igual a menos 3. E aqui embaixo vamos manter. Menos 3 e 2, mais 5 e 3, isto vai ser igual a 23,5, ok? Penal especial. Então vamos para aqui, vamos manter aqui, em cima, então vamos agrupar aqui. Ficamos com 2, 3, ficamos com 5 e 2, mais 2 e 3, isto vai ser igual a menos 3. E aqui, ficamos com menos 3 e 2, mais 5 e 3, isto vai ser igual... Deixa eu só limpar isto, para ficar mais interessante. Isto vai ser igual a 23,5. Está visível aí que é 23,5? Ok. Prontos. Vamos fazer o quê? Para podermos fazer uma adição ordenada aqui. MMC. Não tem nada especial. MMC. Pois são os números que nós vamos escolher. Vamos multiplicar. Podemos multiplicar este. Pode ser aqui por 2. Ou pode ser também por 5. Podemos simplificar este que já é negativo. Então vamos multiplicar este por 3 e este por 5. Então aqui vamos multiplicar por 3 e aqui vamos multiplicar por 5. Está claro isso, né? Estamos a fazer o MMC. Então, isto vezes isto fica 15. Isto vezes isto fica 15 e 2. 15 e 2 mais 6 e 3. Mais 6 e 3, isto vai ser igual, isto vezes isto fica menos 9. Menos 9, ok? Aqui em baixo, teremos 15, menos 15. Menos 15 e 2, mais, isto vezes isto fica 25. 25 e 3, isto vai ser igual. Às vezes isto só 117,5. 117,5 positivo, ok? Então podemos adicionar isto. Vamos adicionar isto. Perdemos o valor de I2 ou I3, ok? O que é que vamos fazer aqui? Só observar. Quando somamos esses dois, este é positivo, este é negativo, são iguais, né? São termos iguais, só que com sinais diferentes, então podemos simplificar isto com isto. Então vamos somar esses dois, ficamos com 31. 31 e 3, ok? Isto vai ser igual, menos isto, ficamos com 108,5, ok? Então daqui podemos calcular o I3. Então I3 vai ser igual a 108,5 sobre 31. Então, I3 vai ser igual. Ok, vai ser igual a 3,5.
5 amperes. Ok, tendo I3, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer coisas muito simples. Vamos pegar nesta expressão, uma dessas, e vamos substituir o I3, ok? Qual delas nós podemos pegar? Já sabemos que I3 é igual a 3,5. Podemos pegar esta, ok? Tão simples quanto isto. Ou podemos pegar esta. Não tem nada de especial, ok? Então vamos pegar esta, 15 e 2 mais 6 e 3, isto vai ser igual a menos 9. Então, onde nós temos I3, vamos substituir por 3,5. Então, teremos 15 e 2 mais 6 vezes I3 é 3,5. 3,5, isto vai ser igual a menos 9. Então, 15 e 2 vai ser igual a 30, vão 3, 18, mais 3, 21. Ok? Está certo isto, né? Isto aqui 30, vão 3, 18, mais 3, 21. Ok? Tão certo quanto isto. Okay. Tão certo quanto isto. Aqui é mais, aqui. Mais 21. Isto vai ser igual a menos 9, ok? Então ficamos com 15 e 2 vai ser igual, ok? Isto quando passa para o segundo membro fica menos 21, então com este fica menos 30. Fica menos 30. O menos 21 quando passa para o segundo membro fica menos 21. Quer dizer, o 21 quando passa para o segundo membro fica menos 21. Menos 21 menos 9 fica menos 30. Então, a partir daqui, já podemos calcular o I2. I2 vai ser igual a 30 sobre 15, ok? Menos 30 sobre 15. Então, isto aqui vai ser igual a menos 2 amperes, ok? Já temos o I2. Então, tendo I2, já temos aqui o I2, está aqui I2, e já temos também, onde é que nós calculamos o I3? Já temos aqui o I3. Então, pronto, já podemos calcular o I1. É só pegarmos nessa expressão. Qual é a expressão? Onde é que está? É só pegarmos nesta expressão. Ok, então simples, e substituirmos. Então, pegamos nessa expressão, onde é que vamos colocar essas... Podemos colocar esse espaço aqui. Ok? Nós já sabemos que I1 é igual a I2 mais I3. Ok? I1 vai ser igual a I2, já calculamos, está aqui, é menos 2. I3, já calculamos, está aqui, é mais 3,5. Então, I1 vai ser igual a menos 2 mais 3,5, isto dá 1,5 amperes. E ponto final. Já temos aqui este é I1, já temos aqui, este é I2, e já temos aqui, este é I3. Então fica assim, nosso exercício, ok? Este exercício levou um pouco de mais tempo, porque tínhamos que trazer tudo aqui, ok? Decifrar as duas leis de Kirchhoff, ok? E depois trazer também a resolução e a demonstração. Agora, no próximo slide, vamos trazer apenas o exercício e não vamos precisar de muito espaço, ok? Eu sou o professor Sindico, é sempre um prazer enorme trabalhar para si. Peguem isto, estudem, partilhem as aulas com os amigos, mostrem que estão a gostar, tragam também as vossas sugestões, mandem exercícios para nós, estamos à vossa espera. Muito obrigado.